Olá a todos! Hoje nós vamos abordar um assunto que é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que acaba sendo o ponto focal da vida de todo aquele que se compromete a servir a Cristo Jesus. Afinal, você sabe o que é fé? O que é fé? Você tem ideia do que seja? Você pode fazer aí uma síntese do que seja a fé para você? Será que a fé é tão somente eu dizer assim, eu creio, eu recebo, eu tomo posse? Será que fé é isso? Será que é isso? Ou será que ter fé é tão somente nós exteriorizarmos uma postura diferenciada, dogmática e cheia de preceitos doutrinários? Será que é isso? Será que é essa postura que nós temos que ter para demonstrarmos fé? E você? Você pode me dizer o que você acha? Você pode sintetizar para mim o sentido de fé? Afinal, você tem fé? Então defina para você mesmo em que consiste a sua fé. Defina para você. Pare um minuto e pense o que significa a fé para você. Pare e pense o que significa o conceito de fé na sua vida. O que tem sido o conceito de fé para você? A primeira definição de fé que encontramos nas Escrituras nos dá a clara descrição desse dom que deve acompanhar todo aquele que crê e espera verdadeiramente em Cristo Jesus. Nós encontramos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a primeira definição de fé que as Escrituras assim nos apresentam. A palavra diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Presta bem atenção, queridos. Ora, a fé é o firme, ou seja, é uma coisa que é firme, não tem meio termo. Você pega uma rocha, você pega um pedaço de ferro, aquilo é firme, é consistente, não existe nada que faça com que ele venha se partir com facilidade, não existe nada que venha a desmanchá-lo com facilidade, ele é consistente. A fé é definida em Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 1, como sendo firme, um fundamento, um alicerce, uma base para que nós possamos construir a nossa vida espiritual. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não aquilo que está diante dos nossos olhos, mas uma coisa que nós esperamos que venha a acontecer, que nós cremos numa promessa, cremos que verdadeiramente tudo aquilo que foi prometido vai acontecer nas nossas vidas. Cremos na volta do Senhor Jesus, cremos que podemos ter a salvação, cremos que podemos ter a vida eterna. Você já viu alguma coisa dessa acontecer? Não. Então, é exatamente como o texto assim nos propõe, coisas que se esperam. E se nós podemos esperar coisas nesse sentido, é porque elas ainda não aconteceram. Seja sincero com você mesmo. Você crê mesmo na sua salvação? Você tem certeza da sua salvação hoje? Você crê que você está salvo em Cristo Jesus? Você crê que Cristo vai voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória? Você crê nesse fato que a Bíblia apresenta? Você crê mesmo ou você simplesmente absorve aquilo que te é ensinado nos púlpitos, ensinado pelos pregadores, pelos pastores, pelos evangelistas? Você crê realmente que Cristo vai voltar nas nuvens com poder e glória, ou você tem dúvida no seu coração que isso vai acontecer? Ou será que simplesmente você repete aquilo que vem ouvindo ao longo do tempo de vários pregadores? Faça uma reflexão, pense. Ora, a palavra nos diz claramente lá em Hebreus 6:11, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Repetindo,
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então você tem que crer que Deus existe. Nós nunca vimos o Pai, nós nunca vimos o Filho, nós nunca tivemos a condição de vê-los, mas nós cremos. Jesus mesmo disse na sua palavra: bem-aventurados os que não viram e creram. E nós nos encaixamos dentro desse contexto. Querido, vamos enquadrar primeiro a questão da fé salvadora. Sim, a fé salvadora. A fé salvadora nos é dada pelo próprio Criador. Nós, humanos, o gênero humano, nós não possuímos esse atributo. Não possuímos esse atributo de fé. Nós não temos condições de manifestar o atributo da fé de maneira natural, devido à nossa condição de pecado que herdamos de nossos primeiros pais, nos tornando assim mortos espirituais, distantes do nosso Criador. O pecado lá do Éden provocou uma barreira, colocou uma barreira, um distanciamento entre nós e o Salvador, entre nós e o Criador. A palavra é clara que nós somos salvos não porque nós merecemos, somos salvos não porque somos bonitos, somos salvos não porque temos eloquência, porque somos ricos ou porque temos alguma coisa para oferecer para Deus, muito pelo contrário. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim: porque pela graça, ou seja, favor imerecido, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, queridos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Nós cremos que um dia Ele vai voltar. Nós cremos que um dia Ele vai buscar a sua igreja. Nós cremos que um dia Ele vai estar aqui nos resgatando, nos levando para estar com Ele. Onde Ele estiver, nós estaremos juntos com Ele. Pode ter certeza disso. O homem, em sua condição natural, é incapaz de se aproximar do Eterno. Nós somos incapazes de nos aproximar do Criador. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, nós temos que crer, ter fé, a fé viva. E amigos, queridos, irmãos, amados, muitos dos que estão dentro das igrejas hoje, apesar de estarem ali 20, 30 anos, 10 anos, não sei, já não possuem mais fé. Vivem sim um contexto religioso, mas aquela fé viva e eficaz que foi colocada no seu coração há muito foi esquecida. Nós podemos entender então que a fé ela é um presente de Deus para a nossa salvação. Sem essa fé que Deus nos presenteia para que nós possamos crer, nós não conseguiríamos jamais nos aproximar do contexto salvação. Nós jamais poderíamos acreditar, conceber que um dia alguém desceu do céu, alguém abandonou a sua condição divina, alguém abandonou a sua glória, se tornando o menor dos homens para nos salvar de todos os pecados que nós temos cometido, de que toda a raça humana está cometida. Nós temos também a fé que se apresenta para nós num outro contexto, queridos. A fé como conteúdo da nossa crença. Nós tivemos aqui, queridos, a apresentação para você da primeira fase da nossa fé, que é a fé salvadora, a fé que salva. A fé salvadora, a fé que nos é apresentada, que nos é presenteada pelo nosso Deus. Temos também o conteúdo da nossa fé da crença. Esta etapa de fé surge quando nos envolvemos com o conteúdo doutrinário contido nas Sagradas Escrituras, que nos dará base através dos exemplos que encontramos tanto no Antigo como no Novo Testamento, de servos e servas que manifestaram em suas vidas uma fé sobrenatural, que foi como um divisor de águas para que pudessem superar desafios que aos olhos humanos seriam
impossíveis de serem vencidos. São casos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, queridos, que seriam impossíveis de serem vencidos humanamente falando, mas através da fé, através do crer no Deus invisível, através do crer no Deus do impossível, homens e mulheres puderam fazer coisas maravilhosas. Os heróis da Bíblia, eles nunca usaram a sua própria força, e sim a fé no Deus Todo-Poderoso, a fé naquele que vive e reina para todo sempre. Queridos, vejam um exemplo do pequeno Davi, que venceu o gigante Golias. Todo mundo conhece o conteúdo dessa história. As armas que Davi possuía, ou melhor, a arma que Davi possuía, era a arma mais poderosa que se poderia encontrar. Nem mesmo o rei Saul, rei de Israel, dispunha dessa arma. Você vai pensar que aquela funda que Davi atirou a pedra? Não, eu não estou me referindo a essa arma. A arma mais poderosa que Davi possuía era a fé. Era a fé na crença do Deus Todo-Poderoso. Era a fé na crença de que havia um Deus que cuidava do seu povo, que havia um Deus que cuidava dele, havia um Deus que, se ele fosse realmente dependente dele, esse Deus supriria todas as necessidades de Davi. E nós conhecemos a história então que os filisteus vêm e afrontam Israel. E através de Golias é lançado um desafio onde os homens de Israel se acovardam. Eles não têm coragem de enfrentar Golias porque o homem, na sua condição natural, como eu disse anteriormente, ele não consegue ter fé suficiente para crer. E nisso aparece um menino. E Davi resolve aceitar o desafio dos filisteus. Davi não olhou com os olhos naturais. Davi olhou com os olhos espirituais. Davi teve fé. Davi confiou no Deus do impossível. Ainda que diante dos seus olhos era impossível vencer aquele homem, ele colocou de lado o que os seus olhos estavam vendo e creu naquilo que ele esperava que ia acontecer. Não nele, mas ele creu naquilo que estava para acontecer por conta da sua fé no Deus Todo-Poderoso. E disse mais, quando Saul disse para ele: menino, você está louco? Você é só um pastor de ovelhas, como é que você quer enfrentar esse homem? E Davi disse a Saul: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. 1 Samuel 17:37. Davi olhou para Golias, aquele homem enorme, e a fé de Davi se fortaleceu ainda mais, porque ele sabia em quem ele estava confiando. A fé dele era firme, a fé de Davi era viva. Veja qual foi a resposta de Davi diante do que seria o impossível aos olhos de todos. Lá em 1 Samuel 17, 45, 46, Davi diz assim: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Há Deus na tua vida? Há um Deus todo-poderoso na tua vida, um Deus invisível, mas real, um Deus capaz de fazer o impossível? Há esse Deus na tua vida? É essa fé viva, essa fé da crença, a fé do crer no sobrenatural, no crer no invisível, que eu estou me referindo para você. Nós encontramos isso onde? Estudando as Sagradas Escrituras, buscando os exemplos de aplicação desta fé, como foi feito pelos servos do passado nas Sagradas Escrituras. Queridos, se você acha que pode agradar a Deus com um culto mecanizado, com um conteúdo litúrgico previamente esquematizado, não é desse jeito que vamos agradar ao Altíssimo. Nós podemos pular, levantar as mãos, rodar, marchar, cantar, juntamente com outras práticas costumeiras, se não rendermos a Ele um culto racional,
onde exercitamos verdadeiramente a nossa fé, nós não seremos capazes de agradá-lo. Não seremos mesmo, pode ter certeza disso. Existe muita gente que estão dentro das igrejas hoje, estão sentados nos bancos, que não conseguem nem mais crer que Deus existe. Já estão ali cumprindo um culto automático. Levanta, bate palma, ajoelha, levanta, bate palma, ajoelha, canta, automaticamente. Mas dentro da sua alma, da sua mente, do seu coração, já não consegue mais crer que Deus existe. Ter fé é acreditar que o nosso Criador é capaz de realizar o impossível. É crer que Ele pode realizar o impossível na minha vida, na sua vida, seja onde for, sem que haja qualquer resquício de dúvida em nós, e manifestar um crer sobrenatural e incondicional, não importando o tamanho do gigante que esteja nos desafiando. A palavra nos fala lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que tem fé em Cristo Jesus. Você crê realmente no teu Salvador? Você espera realmente no teu Salvador? Pense nisso. Não basta dizer que crê apenas com os lábios, queridos. Nós temos que mostrar que a fé é viva nas nossas vidas, que habita em nós, produzindo mudança, fazendo com que venhamos a esperar e confiar, não no que está diante de nós, mas na providência que vem do Deus invisível, desse Deus que nós não vemos. Queridos, a fé é uma particularidade entre Deus e a sua igreja. Pois imagine, presta atenção, na época dos apóstolos, lá dos apóstolos de Yahushua, eles vivenciaram todo o ministério dele, todo o ministério de Jesus. Foram testemunhas oculares de todos os seus prodígios. Mas mesmo assim, houve uma incrível manifestação de falta de fé por parte deles em várias ocasiões. Você pode ler nas Escrituras que você vai ver. Houve manifestação de falta de fé, e eles vendo, eles vivenciando, eles participando junto com o Salvador. A fé viva, ela só veio, a fé viva consistente, ela só veio para os discípulos após a descida do Espírito Santo, após Pentecostes. Até então eles não conseguiram por si só manifestar uma fé que os fortalecesse, que os mantivesse firme na presença do Senhor. A palavra nos fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, é gratuito. Você não tem que pagar absolutamente nada. Você não tem que sacrificar absolutamente nada. Você não tem que provar a sua fé em nada. Você tem que provar a sua fé em Cristo Jesus. Você tem que manifestar a sua fé no Criador. Você não tem que manifestar a sua fé através de bens materiais. Você não tem que manifestar a sua fé através da dispensação da sua casa, da dispensação do seu carro, do seu automóvel. Você tem que depositar a sua fé viva em Cristo Jesus, crendo que Ele é quem Ele diz que é. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, existe uma frase que é conhecida da maioria dos crentes: tudo é possível ao que crê. Vou repetir: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que tem fé, aquele que crê, aquele que deposita sua vida nas mãos do Senhor. E agora, depois de tudo que eu te falei, como está a tua fé? Faça um balanço da sua comunhão com Deus. Busque o mais rápido possível um fortalecimento da fé que está perdida dentro de você em algum lugar. Quantos estão agora nos púlpitos, nos bancos das igrejas, vivendo há anos numa religiosidade terrível que há muito tempo fez com que eles se esquecessem do significado da verdadeira fé? A hora, querido, é agora. Esse é o momento de você voltar à prática do primeiro amor, passando a crer sem reservas, crendo que verdadeiramente o Cristo da cruz é o teu Senhor, crendo com o corpo, crendo com a alma,
crendo com o Espírito. Creia. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Queridos, eu sou o André Galdino e esse é o canal de Portas Abertas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe também o seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Um abraço e até a próxima.